Vamos lá. Sempre que você for orar, nunca ore no monólogo. Ore sempre num diálogo. Exemplo. Você vai pedir direção a Deus para algo. A gente é assim. Fala no âmbito geral. A gente é assim. A gente vai pedir direção a Deus para algo. A gente ora, Senhor, é da tua vontade que eu faço isso? Senhor, essa proposta chegou. Senhor, isso está acontecendo. É da tua vontade que eu faça isso, Senhor? Me responde. Em nome de Jesus. Amém. O que você faz? Continua de joelho ou você levanta e vai embora? Então é monólogo. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Pai está nos falando? Ele quer diálogo. Ele quer comunhão. Gente, Deus é um Deus de comunhão. Precisava Deus descer na viração do dia, todo dia, para se relacionar com o homem? Posso aplicar aqui? Vou explicar aqui para você aqui? Deus descia toda a viração do dia para se relacionar com o homem. Quando o homem peca, quando o homem erra, a gente observa isso aqui. Não estou fazendo apologia ao pecado. Tá? Não estou fazendo apologia ao pecado. Mas quando o homem peca, Deus deixou de ir? Hã? Deus deixou de ir? Não. Deus estava no mesmo lugar. Porque Deus, não pega isso aqui. Deus não tem problema com o seu pecado. É você que tem. E detalhe, tem gente que carrega pecado de estimação. E Deus está dizendo, o meu problema não é o teu pecado. O problema é que o teu pecado te afasta de mim. Aleluia, Jesus. E tudo que eu fizer, que eu plantar, é meu filho que vai colher? É minha filha que vai colher? É minha esposa que vai colher? É eu que vou colher. Só que detalhe, muitas das vezes eu estou plantando e quem está sofrendo é quem está no barco comigo. Aleluia. Vou voltar aqui para a apostila, vou voltar aqui. Por que eu estou dizendo isso, que Deus não tem problema com o teu pecado? Porque não é Ele que se afasta de você por conta do pecado, é você que se afasta dele por conta do pecado. Tá? Isaías 59, versículo 2 diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação de mim e de ti, impedindo que eu vos ouça. Ou seja, cria uma barreira, é o seu pecado que cria uma barreira entre você e Deus. Mas o homem, quando pecou, Deus foi lá no jardim se encontrar com o homem. E Deus libera o seu logos, que é a sua palavra. Adão, aonde estás? Porque o homem se distanciou, mas a palavra que Deus liberou, Adão, onde estás? Trouxe o homem de volta. Porque Deus é um Deus de comunhão. Aleluia. Então, tá bom? Já me respondeu. Já te respondi? Já te respondi? Porque olha só, deixa eu pontuar algo aqui. Gente, Deus não tem pecado. Ele é perfeito. Deus não tem adversário. Não me venha falar que o diabo é adversário de Deus. O diabo não é adversário de Deus, gente. Deus não tem adversário que se iguale a ele. Tá? Quando ele faz uma pergunta no âmbito espiritual, agindo eu, Deus falando, quem impedirá? Eu não vi nenhum demôniozinho falando assim, ó, porque Deus não tem inimigo. Ninguém se iguala a Deus. Só que detalhe, Deus é tão autossuficiente, misericordioso, que ele podia olhar e falar assim, não vou descer não. O homem pecou, o homem errou. Deus sabia que o homem ia errar, claro. Só que mesmo assim ele desce para liberar o seu logos, que é a sua palavra, para trazer o homem de volta. Deixa eu pontuar. O pecado te afasta de Deus. Te traz consequências que você virá colher. E quer um adendo? É melhor colher agora do que depois criar a raiz. Deixa eu voltar para aqui. Deixa. É melhor colher agora, porque o broto para se arrancar da terra quando ele está fresquinho é mais fácil. Ai, me ajuda, diga para alguém, deixa criar a raiz não. Se tiver que arrancar, arranque hoje, tire hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aí deixa eu entrar por isso aqui rapidinho para poder entender. A Bíblia diz que antes da palavra chegar na minha boca, Deus é o quê? Já conhece. Deus já conhece. Antes de eu falar, Deus já sabe. Mas só que a Bíblia também diz que para a gente fazer conhecida as nossas petições perante a Deus, perante o Pai. Mas, gente, a gente vai ficar meio confuso. Pastor, professor, se Deus conhece a minha palavra, a minha oração, antes de eu liberar ela, por que eu devo orar? Para ter comunhão com Ele. Posso? Ai, gente. Uma conversa, né? É uma conversa. É uma conversa. Posso liberar algo aqui? Posso liberar algo aqui? Você não se constrange, não? Você vai responder para você mesmo? A sua conversa com Deus hoje demorou quanto tempo?
Pergunta para alguém. Você conversou com Deus hoje? Fazer igual a Adão respondeu. Você conseguiu olhar para dentro de você? Consegui. E ver quanto tempo que você teve em comunhão com Deus hoje? Eu acho que eu palestrei com ele, mas não ouvi não. Olha que observação. Olha quanto tempo que a gente gasta com a televisão. Só falei mesmo. Olha quanto tempo que a gente gasta com a televisão. Olha quanto tempo que a gente gasta com os vídeos na internet. E olha o tempo mínimo que a gente gasta com ele. Fala gastar assim, não é no sentido pejorativo não, tá, gente? É o período que a gente se dedica a ele. Gente, estou falando aqui num todo. Tá? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Só que posso aplicar algo aqui? Posso aplicar? Eu não posso aplicar rasgado, porque senão eles vão derrubar essa aula no YouTube. Mas eu não posso falar rasgado não. Tá? Porque agora estão assim. Se você falar da picadinha, de algumas coisas, derruba a aula. Mas deixa eu liberar algo aqui. Se você vê essas religiões aí fora, elas para ter contato com o seu Deus, eles raspam a cabeça, Verdade. ficam 7 dias de jejum, Se isolam. se isolam, bebe sangue, às vezes sangue com aquelas larvas. 7 dias, para quê? Para poder agradar o seu Deus. O que a gente faz? No café não fica só. Hã? Não fica só café. Não fica só café. Posso perguntar algo aqui? Isso aqui é espiritual, Deus está falando com a gente. Quanto tempo tem que você não jejua? Essa risada quer dizer alguma coisa, hein? Tu lá entupida. Essa risada quer dizer alguma coisa, hein? Tô no propósito pesado. Tá. Amém. Glória a Deus por isso. Tá sendo difícil. Eu imagino. Eu chego lá e chego babado. Eu imagino. Mas observa uma coisa aqui. Já que eu entendo isso aqui, deixa eu falar só um minutinho já que eu entendo isso aqui. Gente, não existe jejum de Coca-Cola. Não? Claro que não. Mas existe de café? Também não. Eu já ouvi isso, só queria perguntar. Enfim, abrir o nosso manual. Pode ser propósito. Ah, vou fazer um propósito de ficar sem Coca-Cola. Vou fazer um propósito de ficar sem café. Ou seja, tudo que você faz, né, de sacrifício para Deus é benéfico e é válido. Tá, gente? Tô falando sacrifício, tá? Porque o maior sacrifício foi pago na cruz, que foi Cristo. Tá? Vocês me entenderam, tá? Jejum, gente, ele é total, ele é parcial. Ele é jejum sem água e sem alimento, ele é só com água. Isso é jejum. Só que detalhe, gente, pega isso aqui. Só que detalhe. A gente reclama que Deus não tem falado com a gente. Gente, isso aqui pode ser loucura para vocês. Para mim não é. Da onde eu vim do Espiritismo, eu sei que não é. Eu ouço a voz de Deus. Alguém que também ouve? Literalmente. Literalmente. Não estou falando na minha cabeça, na minha cabeça, não. É literalmente. Deus fala, gente. As pessoas que se entregam no... quase que eu falei. As pessoas que se entregam nessas religiões, o Deus deles vai lá falar com eles, conversa com eles. E se a gente tiver uma entrega para Deus, Deus voltará a falar com a gente novamente aqui, ó. Gente, eu sei que existe a maneira de Deus falar na mente, no coração, em sonho. Mas, gente, alguém que já ouviu literalmente a voz de Deus, levanta a mão. Ouvi. Igual eu tô falando aqui. Pastor, eu ouvi e eu comecei a achar que aquilo era o inimigo. Te dá medo. Porque quando a gente encontrou meu irmão morto, quando eu levantei durante o dia, eu não sei se eu já falei isso aqui. O dia estava estranho. E eu falei com a minha mãe, liga pra Van, não sei o que, não sei o que. E o Espírito, a voz falava assim, nitidamente, gente. Vocês vão chegar lá, vai abrir a porta, vocês vão botar a mão. Comecei a repreender aquele dia. Era o dia inteiro aquela voz. Eu sei que Jesus tem poder. Aí daqui a pouco, mãe, você pode falar? Não. A voz vinha. Gente, eu falei, tô maluca que eu olhava ali na casa da moça. Vocês vão chegar, vai abrir a porta. Da mesma forma que a voz falou pra mim que era Deus, minha mãe abriu a porta e encontrou. Aí. Eu fiquei com medo, eu ficava com medo, porque eu tentava orar, mas aquela voz lá não cessava. Deus fala. O dia inteiro. Deus fala. Só essa palavra. Assim de pessoas que estão vendo, Deus fala. Só essa palavra. Ó, o meu irmão, ele Muito. teve infarto. Ele entrou no hospital morto. Eu estava até no dia, eu e ela, no sacrifício de Yom Kippur. Tá? É algo que os judeus fazem por expiação. E eu faço também todo ano.
Tá? Eu faço, tá? Não é nada de judaizante, não. Eu faço o Yom Kippur, que é o dia da expiação, você, enfim. Eu estava nesse dia. O meu irmão entrou pro hospital, tá aqui a de prova. A minha casa falou assim, ó, teu irmão tá morto. Teu irmão tá morto. Lá na minha casa, nós estamos em Cabo Frio ainda, maior Cabo Frio. Deus falou comigo, não morreu. Diga pra ela que 3 dias eu trago ele de volta. Na terça-feira eu trago ele de volta. Tá aqui ela. E eu com a mão no altar. Se for mentira que o Espírito Santo de Deus me castiga, eu perco a minha salvação. Eu ouvi literalmente. E eu falei assim, ó, gente, fica tranquilo, 3 dias Deus traz ele de volta. Acreditaram? Não. Porque estava morto. Não tinha mais batimento. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aconteceu. Tá aí vivo aí, ó, andando pro lado e pro outro aí na igreja. Deus fala. Gente, você é filho. Eu vou ensinar algo para você aqui, para poder continuar a leitura aqui. Fala para Deus assim, pai, permita eu ouvir tua voz. Gente, se você tiver medo, não peça não. Porque tem gente repreendendo o anjo do Senhor, achando que é anjo do diabo. Porque a gente acha que anjo é coisa do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento cita mais anjo do que o Antigo Testamento. Às vezes você vê algo que é de Deus, você acaba repreendendo, está repreendido, sai para lá, demônio. Levantar a mão para te perguntar. Pastor, e quando tu tá dormindo assim de noite e tu escuta assim uma voz te chamando, assim de uma pessoa, eu escutei como se fosse assim a minha filha me chamando, o meu nome. Seria o quê? Seria Deus. Se te trazer paz, não te trazer nenhum desconforto, porque você sente. Tá? Você sente. Tá lá em Jó, ele vai dizer assim, olha, um vulto e um espírito passou por mim e arrepiou o corpo, aliás, arrepiou o pelo do meu corpo, arrepiou minha pele. Então ele está dizendo que apareceu um vulto e um espírito que mexeu com ele, que interagiu com ele. Então você tem que ter essa sensibilidade. Cara, eu ouvi essa voz. E essa voz não me trouxe nenhum espanto, então essa voz é de Deus. Por quê? Gente, a maioria das pessoas que estão aqui, Deus só pode falar com elas quando elas estão dormindo. Basicamente morto, né? Porque você sabe que tipologicamente, a gente morre todo dia. Isso é um apontamento para a ressurreição. Você vai morrer e vai ressuscitar. Porque quem dorme hoje, na certeza que vai acordar amanhã? Nós. Todos nós fazemos isso, rapaz. De forma direta ou indireta. Veja bem. Não é? Exemplo, tu tá aqui hoje, rapaz, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que tu vai dormir. Tipologicamente você morreu. Só que amanhã você está de pé, você ressuscitou. Tipologicamente. Tá? Só que quando você está dormindo, está lá em Salmo 17, que Deus nos visita nas nossas câmaras. E tem pessoas que só é sensível dormindo. Porque se Deus falar contigo, Anderleia, né? Isso. Anderleia, você fala, está amarrado. Eu sempre não sabia. Posso perguntar algo aqui? Alguém tem visões espirituais aqui? Ninguém tem, gente. Já teve? O que seria visões espirituais? O que sai fora do metafísico, o que sai fora do físico, do metafísico. Algo metafísico, sai fora do físico, do natural. Exemplo, já aconteceu comigo de eu estar num certo lugar e ver o demônio atrás da pessoa. O demônio se descolar, olhar assim e voltar para a pessoa. E eu orar para a pessoa e a pessoa cair endemoniada. E eu falar assim, tem um demônio. E a pessoa orar e cair. Isso é visão? Isso é visão. Detalhe, tem pessoas que Deus não pode mostrar isso. Gente, eu fiquei no monte com um rapaz 3 dias e 3 noites. Eu fiquei com o rapaz, nós ficamos em grupo. Olha pra cá. Eu fiquei no grupo de pessoas 3 dias e 3 noites, de jejum total. Eu vou dizer pra vocês aqui, vocês podem escandalizar. Sem água, sem nada, 3 dias. Eu estava tendo alucinações. Eu estava vendo frango assado passando do lado do outro. Falei pra vocês não rir. Tem uma menina que foi com a gente, uma jovem que foi com a gente, que a gente tivemos que orar por ela. Ela começou a ver coisas e ficar desesperada. Por quê? Porque ela se tornou sensível, muito sensível ali, por conta de que ela começou a ver coisas, ela ficou perturbada. Aí tivemos que orar por ela para poder descer, porque se descesse com ela daquele jeito, e tive que colocar ela no manicômio. Por quê? Porque tamanhas visões que ela estava tendo. Gente, o mundo espiritual é mais real do que o nosso. E tem pessoas que Deus só vai falar com ela em sonhos, ou na noite. Porque se falar com você durante o dia, durante a noite, assim, ou você entra em parafusos. Ela
Não, pode falar, gente. Pode Mas falar. aí, eu ia perguntar assim, meu esposo ele não é evangélico. Mas se ele, do nada, ele fala assim, ó, alguém tá partindo, tá indo embora. No outro dia, fulano morreu. Posso liberar algo aqui, gente? Às Liberar algo vezes aqui? de noite eu falo assim, tá arrependido, quero que morra perto de mim não, hein? Gente, deixa eu liberar algo aqui. Olha só. Que isso fique bem registrado. Isso fique bem registrado. Não é apologia ao espiritismo. Tá? Mas tem pessoas que são sensíveis a essas coisas. Viver mesmo, gente. Eu vim de lá. Na Macumba, quando minha mãe trabalhava, eu até falei assim, desculpa, mas não tem jeito. Quando minha mãe trabalhava, minha tia trabalhava, acho que Livânia conhece o pessoal lá de casa. Às vezes eles viam no copo, ó. Vai acontecer assim, 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 aconteceu assim, 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 e acontecia. Por quê? Porque o Espírito estava mostrando para a pessoa. E com Deus também, gente, acontece. Entendeu? Se o outro lá, gente, a faculdade do diabo foi no céu, gente. A faculdade dele foi no céu. Gente, não estou fazendo apologia ao diabo, porque ele é meu inimigo, eu sou inimigo dele. Só que preciso pontuar isso aqui. Por isso que quando você vai no centro espírita, a pessoa olha para você e fala assim, ó. Até falei, né? A pessoa olha para você e fala assim, você é médium. Já falaram? A gente precisa trabalhar esse lado aí. Por quê? Porque existem pessoas que são mais sensíveis ao outro lado. Ao outro lado não, deixa eu explicar. Sensível ao mundo espiritual. Tá? Porque o mundo espiritual é real. Tá? O mundo espiritual, ele é real e ele existe. Tá? Deus fala. Deus mostra visão, mostra. Mas no espiritismo também. Só que lá engana. Tá? E detalhe, eles te mostram que vão acontecer assim e eles mesmos colocam o teu caminho para acontecer, para te prender. Aí você fala, rapaz, acho que foi ontem indo pregar, né? A gente falou de Uber e o rapaz falou sobre isso, que uma pessoa que foi no espiritismo, falaram mentira, enfim, colocaram tudo e prenderam a pessoa lá. Por conta disso. Pastor, desde pequena que eu tenho essas coisas de ver o bom e o mal. Desde pequena. Hoje em dia eu tô meio assim. Mas quando a minha mãe estava andando com... Assim, aí eu quero perguntar isso para o pastor, porque minha mãe, quando traiu meu pai, quando o rapaz chegou na casa da minha mãe, a voz falou para mim, eu falava que era a voz. Ele tá andando com a tua mãe, ele é amante da tua mãe. E era. Porque olha só, gente. Coisas assim terríveis. Toda pessoa, olha para mim aqui, toda pessoa, crente ou não crente, tem isso aqui, ó. Vocês pegaram? Repetir de novo aqui. Todas as pessoas, todo ser humano, crente ou não crente, ele tem isso aqui, ó. Espírito. Não estou falando de Espírito Santo, não. Tá, gente? Estou falando espírito humano. Tá? Espírito humano. Esse espírito humano é que a gente usa para interagir com o mundo espiritual. A gente só se relaciona com Deus porque nós temos um espírito. E nós se relacionamos com Deus por conta disso. E as pessoas que não se relacionam com Deus, elas têm um espírito humano e relacionam com o ocultismo. O espírito que nós temos, se relacionamos com Deus e Deus fala com a gente, lá tem a mesma coisa. Tá? Então isso não é que você tem desde pequena. É porque todo mundo tem espírito. Entendeu? E esse espírito é para você interagir com o mundo espiritual, não com coisas ocultas. Você interagir com Deus, através do espírito que você tem. E o corpo, para você interagir com o mundo natural. Alguma pergunta, gente? Pode falar, pode fazer. Por que algumas pessoas, tipo o pastor agora acabou de falar, que viam e não vê mais, por que o dom fica, digamos, oscilando? Eu posso falar de mim também. Explicou. Você recebe um talento. E Deus quer que você trabalhe com esse talento. Para Ele. Tá? Esse talento Ele te deu. Esse dom Ele te deu. Só que, gente, machado que não usa, acontece o quê? Fica botado, fica seco, não tem utilidade. Uma observação aqui, não estou falando para poder atingir ninguém não, tá, pastor? Me perdoa. Tá? Eu peguei minha pastinha, tô falando de internet. Tá? O que acontece? Tá aqui ela aqui de prova. Eu antes, eu buscava igual louco. Não que eu não busque agora, mas antes eu buscava mais. E Deus me usava, gente, muito mais que Deus ficou sabendo aqui.
Pra você ter noção, eu fui num culto, num lar que eu vi 2 demônios num boneco. E ela estava comigo. Falei com a pessoa assim, não sei se vocês acreditam, mas tem 2 demônios naquele boneco ali. Eu não ia falar não. Porque na casa dos outros você vai falar. E quando eu falei, caiu 2 pessoas endemoniadas. 2, na mesma hora. Por quê? Porque, gente, quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível a Ele você fica. Mais parecido com Ele você fica. Entendeu? Então, quanto mais você buscar, quanto mais você se aprofundar, mais Deus vai te usar. Tá? Eu não estou falando, gente, de usar assim, quer ver? De usar assim. Ô Francisco, Deus te dá uma vitória. Eu tenho tantas perguntas. Mano, Francisco, Deus me revelou que Deus vai te dar uma vitória. Normal. Não é normal? Eu costumo dizer que quando Deus fala algo, não que Deus não fale assim, fala. Mas é algo, né, raso, entendeu? Leve. Mas eu creio num Deus que fala assim, olha, amanhã tu vai sair daqui, vai passar por ali, vai acontecer isso, assim, assim, assim. E Deus está te livrando. E acontece categoricamente. Última pergunta. Quando nós temos... Gente, é a última pergunta da próxima. Não vai perguntar mais não, tá? Hoje é a última. Tá, Quando tô nós brincando. temos... O senhor falou que Deus visita muitos em sonho, fala com muitos em sonho. Quando, o sonho também é um dom? Sim. Tem outra pergunta atrás dessa. Sim. Meu Deus. Sim. Sim. Então, como que nós temos que trabalhar, pastor, esse dom? Porque muitas das vezes tenho meus sonhos não com outras pessoas, mas também com a minha vida, como se fosse algum tipo de alerta e acaba acontecendo. Mas como, um exemplo, eu sonhei com o senhor algo que vai acontecer, algo ruim, Não faz não, irmão. algo triste. Deus está te usando, não, irmão. Como que eu vou te entregar isso para servir de um alerta? Porque se Deus te dá um dom, é para você, igual o senhor acabou de falar, é trabalhar, Sim. né, no meio dele. Há um pouco tempo atrás eu sonhei com um irmão muito conhecido, estava sentado na escada do UPA chorando e do lado tinha uma garrafa de bebida, sendo que esse irmão não bebe. Fui no dia seguinte e contei para esse irmão. Na mesma semana ele estava no UPA chorando porque o pai infartou, mas um outro irmão caiu na bebida. E o que adiantou sonhar se não conseguir usar esse dom para alertar a pessoa? Em seguida eu tive um sonho que a minha casa, eu subi para o segundo andar e ela não tinha telhado, ela não tinha cobertura. Acordei, orei e dormi de novo. Eu me encontrava em outro lugar que era a minha casa, só tinha um monte de coluna toda rachada. Eu entendi que eu precisava buscar um discernimento para isso, que eu estava precisando de uma cobertura. Eu estava desmoronando, você estava sem cobertura, ia dar ruim. Alguma área. Para mim eu entendi e comecei a orar nesse propósito. Mas como ajudar outras pessoas se isso é um dom que Deus nos dá? O que acontece? Você próprio respondeu a sua pergunta. Por quê? Quando Deus te dá algo e você vê que aconteceu, você tem que ter a sensibilidade de notar que isso que você recebeu, esse sonho, não é normal. Já que eu sonhei e não foi normal e aconteceu, então a partir de hoje eu vou orientar as pessoas quando eu sonhar. Detalhe, por você não fazer isso, você acaba se sentindo perdida. Igual minha esposa é batata, tu quer ela sonhar, você fala assim, ô vida, eu sonhei que tu ia acontecer algo contigo ali fora, nem de casa eu saio. Dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim, gente. Dá a mão pra mim. Só que o próprio dom que você tem vai te obrigar a você trabalhar com ele. Então, pastor, eu sonhei recentemente que um homem de Deus estava dentro de um hotel com uma irmã que eu também conheço. Como que eu chego pra pessoa e falo? Aí detalhe, olha só, deixa eu explicar pra Eu você tô aqui. pedindo uma Veja bem. orientação. Veja bem, isso aí tu já tem que ter maturidade. Por quê? Porque já pensou, olha só, uma observação. Eu estou numa igreja, que já aconteceu comigo 3 vezes, de entregar ato de adultério. Mas veja bem, eu estou numa igreja, Deus me mostrou que fulano de tal está em adultério. Eu vou pegar o microfone e vou... Não. Entendeu? Então nisso aí eu tenho que ter maturidade. Por quê? Porque se eu falar, vai trazer escândalo para a igreja. Tá arriscado o cara voar em cima de mim. Tá arriscado a mulher que está com ele voar em cima de mim também e dar ruim para a igreja em si. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sonhar e ter maturidade. Para quê? Senhor, é para me entregar? Eu tenho que sentir. Senhor, é para me passar? Eu tenho que sentir. Se você não sentir de entregar, então não entrega. Deus só está mostrando, porque a Bíblia diz que Deus não deixa nada em oculto. Tudo Deus traz à luz. Então, às vezes Deus está me mostrando, me ficar em alerta. Igual a casa sem cobertura.
você precisava relacionado à igreja, relacionado a pastor, pastora, a tua casa, coluna rachando, é casamento, entendeu? Então isso aí você teve essa sensibilidade e esse discernimento, entendeu? Então você pode passar isso. Olha, o Francisco sonhei com isso, eu tenho que voltar para a igreja, enfim. Então estou falando assim por menores, tá? Mas existem coisas delicadas que você não pode falar. Entendeu? A não ser se o Espírito falar assim, fala que eu garanto. Aí você vai chamar a pessoa no particular e vai falar com ela. Se a pessoa não quiser dar ouvido, aí você traz para... Primeiro, você vai conversar com uma pessoa que é a sua pastora, que dá a sua cobertura. Pastora, eu sonhei isso. Aí você vai conversar com essa pessoa. Detalhe, não é sonho de barriga cheia não, tá, gente? Ah, comi a feijoada, fui dormir, tive não. Foi um sonho profético. Né? Porque tem sonho, né, gente, que só Jesus já postou sonho que está com a unha encravada. Vai no podólogo. Né? Então, ou seja, o quê? Você vai procurar a sua pastora, o seu esposo, sua pastora, sonhei com isso. O que eu devo fazer? Vamos orar. O Espírito mandou entregar, você chama a sua liderança, chama o seu esposo, vai e entrega. Tá? Se a pessoa não quiser ouvir, daí você traz para a igreja como a Bíblia instrui. Dependendo dos casos, tá, gente? A gente não pode avançar por aqui porque são situações delicadas. Tá? Mas você tem que aprender o que é trabalhar com o nosso dom. Tá? Se eu sei que meu sonho é profético, então tem que ficar alerta no tocante a isso. Amém? Amém? Vamos lá bem aqui, gente. Alguma pergunta, gente? Uma pergunta, Anderleia? Tem nenhuma pergunta? Deu para entender? Gente, esse espírito aqui, tá? Eu quero que isso aqui fique bem frisado, não é espiritismo não, tá, gente? Mas tem como interagir com o Espírito de Deus e com o Espírito demoníaco. São espíritos, tá? Mas no tocante a tudo, no tocante a aula, a gente vai falando com mais propriedade, a gente vai falando com mais detalhe, você absorver tudo, tá bom? Vamos orar para concluirmos a nossa aula. Eu parei aonde, vida? Para poder dar seguimento na próxima aula. O segundo parágrafo na página 103. Não podemos entender o homem, é isso? É o terceiro parágrafo, né? Ele começou aqui, o segundo parágrafo. Então, beleza. Falando do segundo parágrafo, então, na página 103. Gente, ficou entendido? Tipo, não é qualquer sonho, olha pra cá, não é qualquer sonho que você vai sair falando não, tá, gente? A gente precisa ter maturidade, tá? Você tem pastora, você tem pastor, tá? Eu já conversei com ela, já. Isso é bom, tá? Porque isso ela é de sua cobertura. Mas quando o sonho é algo vindo de Deus, uma coisa espiritual, aquilo fica queimando no nosso coração. Não é verdade? O teu corpo te dá esse apontamento. Eu vou me despedir de você em casa, tá bom? Desculpa. Jéssica, sempre um instantinho, Jéssica vai fazer a chamada. Um forte abraço a todos em nome de Jesus.